Amigos da Rádio Difusora, nós estamos no ar com mais uma entrevista especial, Eleições 2020. Bem, essa reportagem em imagem, em vídeo e também em áudio, né, para quem nos acompanha. E nós vamos falar de um desafio que tem acompanhado os últimos pleitos, que é o combate à desinformação. Mais recentemente, essa linguagem foi adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral, desde que lançou um programa de combate, agora ainda em 2019, projetando 2020, mas que no popular, né, se cogitou e ficou conhecido como fake news, né, que é a propagação de notícias falsas. Bem, um dos grandes nomes do país, né, que tem falado muito sobre isso, que tem um longo currículo, que foi também talvez uma das primeiras obras, né, a serem escritas a respeito dessa temática, é o professor Diogo Reis, que é coordenador, advogado e professor de Direito Eleitoral da Universidade Presbiteriana de Mackenzie, e que tem, naturalmente, um vasto currículo a respeito do assunto, e que gentilmente aceita o convite para essa conversa, né, para esse bate-papo, porque é a pergunta que ainda se busca a resposta, né, professor? Mais uma eleição chegando e outra vez esse desafio pela frente. Será que nós vamos ter mais fake news ou menos? Ou, quer dizer, esse termo eu já vi que, até para quem está assistindo, e eu posso dar esse depoimento porque já li também algumas das obras do professor, né? Primeira coisa é a seguinte, né? Não é fake news, né? Tá errado esse termo, né, professor? Bem-vindo aqui à Rádio Difusora, tudo bem? Tudo bem, Felipe, eu que agradeço. Para mim é uma alegria enorme poder estar aqui contigo e com todos os ouvintes e dizer o quanto isso é importante, que a gente possa ter esse diálogo, né? Eu acho que a tecnologia traz grandes desafios. Um deles é fake news, mas ela traz muitas coisas boas. E uma delas é a gente poder estar junto, conectar a gente aqui e ter a chance de ter essa conversa. Bom, eu acho que a primeira coisa para dizer é que a expressão fake news ela acabou ganhando um tom muito pejorativo e um tom muito de se proteger de determinado argumento ou de atacar a própria imprensa. Aliás, a frase talvez mais famosa com fake news é a do presidente norte-americano, quando aponta para um jornalista e diz: "Você é um fake news". E como alguém pode ser um fake news, né? Porque se a gente traduzir literalmente fake news para o português, né, do inglês para o português, daria notícias falsas. Então, como uma pessoa pode ser uma notícia, né? Não faz sentido nem em razão de lógica. E pior, como uma notícia pode ser falsa? E eu sei que a gente usa, e tudo bem, não há um problema da nomenclatura, mas eu queria aproveitar esse gancho para problematizar um pouco esse ponto. Porque a notícia, ela é a expressão da verdade possível. Como ela pode ser falsa na sua origem? Se para ela existir, ela depende da verdade, a notícia falsa é um impossível lógico. Porque se é notícia, não é falso. E se é falso, não pode ser notícia. Então, a gente tem um problema aí. Por isso, eu tenho preferido traduzir, na linha do que o professor Eugênio Butti tem feito na comunicação, eu tenho preferido, pelo menos assim, tecnicamente falando, né? No dia a dia eu falo notícias falsas, fake news tal, mas o conceito, a tradução que eu acho que mais se encaixa é a de notícias fraudulentas, porque a fraude me parece ser muito mais objeto do direito do que a mentira, que talvez fique muito mais como objeto da ética e da moral. E aí, talvez isso já dá para a gente começar aí um bate-papo bem bacana e ainda mais com você, que tem estudado e se dedicado ao tema também. Então, é uma alegria enorme poder estar trocando essas experiências aqui. Bem, a recíproca é verdadeira, né, professor? A simples remoção de conteúdo ou multa, né? A legislação tem aplicado multa que varia de 5 a 30 mil reais, principalmente se um candidato propagar algo que possa ser inverídico de seu oponente, né? A gente tem acompanhado isso. Eu já provoquei outros especialistas e dizia, olha, ninguém foi preso ainda por fake news, né? Pela criminalização. E entra a eleição e sai a eleição e a gente fica nessa, né? Remove conteúdo, paga a multa, mas é o suficiente? O que o senhor me diz, professor? Pois é, Felipe. Bom,
É um grande desafio a gente pensar quais são os elementos de combate à fake news, sobretudo no âmbito eleitoral. E aí a gente tem essa previsão da multa de 5 a 30 mil reais e tem previsão até de crimes eleitorais e crimes comuns. E fica aquela questão, nossa, mas qual é esse crime? Qual é a questão? Eu nunca vi escrito fake news ou desinformação. Por que isso ficou assim? Pelo seguinte, a gente tem que lembrar que fake news é um conteúdo. E como um conteúdo, para que a gente possa entendê-lo plenamente, nós precisamos saber em que contexto ele está inserido. Existem conteúdos que, dependendo do contexto, ele se transforma de um elogio a uma ofensa, né? Então, quando alguém, por exemplo, é, sei lá, vou imaginar um aluno apronta alguma coisa e a professora vira para ele e fala: bonito, hein? Ela não está elogiando, ela está ironizando no sentido de criticar aquela ação daquele aluno. Né? E de repente, se a gente usar as mesmas palavras, mas mudar a entonação, bonito, hein? Então, pode ser que seja tratado como elogio. Imagina, usando as mesmas palavras, num contexto tão simples quanto esse, a gente conseguiu, só pela entonação, variar entre o elogio e a ofensa. Então, como lidar com isso numa escala global, aos trilhões e de uma forma tão rápida, instantânea e segura? Talvez não haja um jeito disso. Então, é bem importante a gente pensar que, quando a gente fala de fake news, a gente não está falando de algo que é redondinho, quadradinho, vermelhinho, azulzinho. A gente está falando de algo mais parecido com a água, por exemplo. A água, ela toma o formato do seu recipiente. Ela não tem um formato próprio, ela toma o formato do seu recipiente. Então, a fake news, por exemplo, pode assumir o papel de uma ofensa, assim como de um ódio, de um discurso de ódio, assim como até um crime racial, por exemplo, ou difamação, calúnia, ou um elogio, ou uma forma. Então, quando a gente busca um tratamento, qual é o tratamento jurídico para fake news? A pergunta que deveria seguir, na minha opinião, depende, qual fake news? A que ofende? A que te calunia? Então, nesses espaços, a gente já tem um regramento. A discussão para os espaços onde a gente não tem. E daí que eu acho, Felipe, que mais importante era olhar não exclusivamente para a existência da fake news, mas sim por sua produção profissional, sua produção em escala, sua produção em massa. E aí sim, eu acho que a gente poderia olhar com direito e trazer aí talvez novas formas de punir ou combater. Individualmente, e razão da ofensa, acho que a gente já tem várias questões. Pode ser injúria, pode ser difamação, pode ser calúnia. E a gente tem um sistema de proteção à honra já bem extenso. Então, talvez a gente não esteja falando de algo tão novo. Talvez a gente esteja falando da velha calúnia, que pode ser tratada como sempre foi. Só mudou o local, né? Nas eleições anteriores, até fazendo comparações, né, porque é inevitável se comparar um pleito com o outro, né? Era material de campanha que era apreendido, era oficial de justiça que encontrava um panfleto com inverdades, e aí agora caiu para o digital, né? Na sua observação, claro que também há esse estudo na parte acadêmica e na parte da legislação, o que pode ser aprimorado, né, para combater tudo isso, né? O que se espera para essa eleição de 2020, que é uma eleição, claro que municipal? Será que nós vamos ter menos casos do que outros pleitos? Claro que um pleito nacional naturalmente é diferente. Há boas perspectivas, né, de todas as medidas que estão sendo implantadas aí, TSE, conscientização, candidatos. O que o professor acha? O que o amigo acha? Não, perfeito, Felipe. Olha só, eu tenho estudado esse tema da tecnologia e eleições há 10 anos. A primeira eleição que eu trabalhei com isso foi a de 2010. Um outro livro que eu publiquei na mesma época desse de fake news, que agora também está em segunda edição, chama Direito Eleitoral Digital. Então, basicamente, eu tenho tentado estudar o quanto as eleições encontram na internet um espaço para se proliferarem, assim, ou seja, a discussão, a propaganda e tudo mais. E eu tenho acompanhado em várias eleições do mundo, aqui no Brasil e em outros países,
e um aumento, uma aceleração significativa desse processo da campanha eleitoral migrar para o ciberespaço, da campanha eleitoral encontrar nas redes sociais cada vez mais campo para se desenvolver. Isso já vinha acontecendo e vinha acontecendo de forma acelerada. Eu tenho falado isso há muitos anos, então eu costumo dizer que eu já passei por várias fases, porque em 2014 eu lembro que eu falei e as pessoas falavam assim: Diogo, isso não vai acontecer. Propaganda no rádio e na televisão é o que manda. Na internet, ninguém vai ficar olhando a internet. Você acha que alguém vai querer? Vão querer olhar a internet para outra coisa, não vão querer olhar para a internet para política. E aí, então eu fui do bullying talvez ao momento no qual eu consiga ser mais ouvido. Então, o que eu posso dizer é que, passada a eleição norte-americana de 2016, a de 2018 nossa aqui nacional, a gente percebeu que a internet é sim e tem ganhado cada vez mais espaço para a política. O que acontece, e eu acredito nisso, há uma aceleração. Então, a cada eleição, em 2018 tinha uma coluna na Folha de São Paulo, e eu lembro que eu escrevi assim: essa eleição será a mais conectada de todos os tempos. Só perderá para a de 2020. E a de 2020 para a de 2022, e por aí vai. Por que eu acredito isso? Porque estamos em aceleração. A vida toda está assim, a vida toda está digitalizada. Mas claro que o que eu não poderia prever, e ninguém poderia prever, é o que a gente tem vivido com essa triste pandemia. E o isolamento, o distanciamento social tem aparecido, tem feito acelerarmos o processo de digitalização das relações. Cada vez mais essas relações têm. Quem imaginava fazer uma festa virtual, onde as pessoas se conectam por alguma plataforma e cantam parabéns uns para os outros? Ninguém imaginava algo assim. E hoje virou quase que corriqueiro fazer tanta aula online, tantas reuniões e por aí vai. Então, a vida se digitalizou muito mais rápido. E com isso, a política também. Então, talvez um ponto central de diferença nessas eleições, na minha opinião, é que antes a digitalização era uma opção e seguia uma tendência. Hoje, me parece que esse espaço digital da política pode ser a diferença entre existir ou não existir campanha, já que a maioria está privada do chamado corpo a corpo. Eu tenho dito, Felipe, que nas eleições de 2020, o corpo a corpo foi substituído para o post a post, onde as pessoas têm cada vez mais lidado com as redes sociais para se conectar aos seus eleitores. Então, com isso, aumenta-se o uso, a gente poderia supor que aumenta-se os desafios, né? Então, que eventualmente poderia ter mais fake news, por exemplo, mais outras discussões. Mas há uma curiosidade. Parece que o fenômeno da desinformação, a sua potencialidade está muito ligada ao quanto a pessoa é conectada. É curioso ver isso, mas alguns estudos têm apontado que quanto mais a pessoa está conectada, mais ela navega na internet, menos ela está suscetível às fake news. Não a recebê-las, mas a acreditar nelas. E fake news, o que vale mesmo é o que você acreditou, porque o que você recebeu não vai mudar nada. Porque o problema é quando você acredita nela e toma uma decisão diferente do que você tomaria porque ela existiu. Então, e o voto é uma decisão, então o perigo está ali, né? Então, perceba como a gente pode ter algumas surpresas. E quanto mais a gente digitaliza, talvez pode ter maior incidência de fake news, mas estamos também mais preparados. Só para fechar esse ponto, Felipe, bem rápido, além das mudanças jurídicas e dos tribunais eleitorais, nós também tivemos muitas mudanças e mudanças significativas nas principais plataformas digitais. O WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Google, o YouTube, não são mais os mesmos de 2018. Tem esse nome, o WhatsApp ainda é verdinho, tem aquela coisa, mas mudou completamente a quantidade de encaminhamento, a forma de tratar o conteúdo, a mensagem de autoencaminhamento, as mensagens que são colocadas em alta frequência, né, de encaminhamentos. Então, há uma série de sistemas de proteção, sem contar a própria maturidade da sociedade, que ainda estamos longe de uma educação midiática, mas já demos alguns passos. Sim. E as deepfakes, né, que vieram dos Estados Unidos ali,
para quem está nos acompanhando, né, o professor também já citou esse exemplo em outras situações, a manipulação do rosto, né, o encaixe de imagem e aquela história, né? Olha, você falou alguma coisa, mas você não falou, na verdade, né? Será que pode acontecer agora, em 2020, no pleito municipal, hein? Haveria essa audácia, porque fizeram com o Barack Obama nos Estados Unidos, né? Pois é. Bom, olha só, né? A deepfake, ela tem esse nome porque ela junta duas técnicas, né? O deep learning, que é uma espécie de inteligência artificial, com a fake news, que é esse fenômeno que busca enganar a pessoa. Então, a inteligência artificial aplicada nesse fenômeno pode deixar o vídeo praticamente perfeito. E por que isso? Porque a inteligência artificial é capaz de repetir o processo e aprender com seus próprios erros. Só que é uma velocidade grande e sem cansar, sem dormir, sem ficar doente. Então, ela pode repetir, às vezes, 500 mil vezes o procedimento até aquele vídeo ficar perfeito. Mas não é fácil fazer. E não é fácil fazer com uma pessoa que tem poucas imagens disponíveis na internet. Então, eu queria chamar a atenção que, sim, é um grande fenômeno. Cada vez mais está ficando acessível. Hoje tem aplicativos que podem fazer coisas já bem importantes. Mas hoje, para a eleição de 2020, na minha concepção, Felipe, o maior perigo é usarem a deepfake para desmerecer vídeos reais, para afastar os vídeos reais daquela questão. Usar meio que aquela coisa, isso aí é deepfake, né? Porque é mais difícil fazer uma deepfake do que fazer um vídeo filmando ali uma situação verdadeira ali, sei lá, de compra de voto, alguma coisa assim. Por ser possível a existência de deepfakes, hoje me parece que o maior perigo é a gente achar que tudo é deepfake e desvalorizar a verdade. É mais difícil fazer, ainda não é tão fácil fazer. E com uma pessoa que é pouco, vamos dizer, tem poucas imagens na internet, é muito difícil. Então, para candidatos locais, às vezes é bem mais difícil, porque o banco de imagens é mais escasso. Tem o Bruno Sartori, ele é, talvez, eu acho que o melhor deepfaker do Brasil, que ele faz isso a fim de piada, de paródia. Então, quando ele faz, por exemplo, com o presidente da República, o Jair Bolsonaro, você percebe, parece perfeito. Mas quando ele faz com outras pessoas, que embora também super famosas no país, mas não são tão famosas, não tem tanta imagem quanto o Bolsonaro, como, por exemplo, se você pegar as deepfake feitas com a Damares, que é ministra, e é muito famosa, né? Não estou falando ela provavelmente é muito famosa do que a maioria dos candidatos no âmbito municipal, né? Claro, tem candidatos bem famosos, mas só para entender. Já não fica tão perfeito. Então, isso mostra o quanto é difícil produzir uma boa deepfake. E talvez, na minha opinião, nessa eleição, o maior perigo dela seja ela deslegitimar a verdade, e relativizar toda a verdade. Mas talvez, eu creio que coisa de talvez um ano ou um pouco menos, talvez ali no finalzinho do ano, a gente tem aplicativos ainda mais fáceis para criar essa manipulação. Então, talvez 2022 seja um problema maior. O Tribunal Superior Eleitoral vai ter mais trabalho, né, para tentar contornar tudo isso. Professor, aquele cidadão que está nos ouvindo, ele é candidato, né? Ou alguma pessoa ligada a esse candidato foi vítima, né, de uma propagação de uma inverdade no ambiente virtual. Aí a pergunta é, olha, qual é a primeira coisa a se fazer? Bem, eu acho que o básico, procure um advogado, já começa por aí, né? E depois tem as plataformas de denúncia aí, né? Desde delegacia, obrigado, o Ministério Público, tem o aplicativo Pardal aí de denúncias eleitorais, né? O que mais que daria para fazer? Nota de esclarecimento, né? Para botar uma nota dizendo, olha, não é aquilo ali. O senhor teria alguma recomendação, além, né, desses exemplos que eu acabei mencionando aqui? Ou nós vamos chegar em algum ponto que o candidato vai dizer, olha, eu não aguento mais, eu vou desativar minha rede social, porque é difícil isso aí, né?
É verdade, Felipe, é bem difícil. Eu tenho aconselhado os candidatos que têm me procurado no âmbito da consultoria, os advogados que já têm trabalhado com isso, eu tenho aconselhado a pensar em algumas frentes. Talvez uma frente que eu tenho chamado de agenda de verdades, assim. A nota de esclarecimento, ela pode ter um formato mais interessante, um formato mais proativo do que a nota do jeito que a gente está acostumado. Não adianta, sai um meme com uma figura engraçada, misturando, colocando ali, e uma nota técnica de uma página, com letrinha miúda, pequena ali para a pessoa ler, a pessoa passa a nota, mas vê o meme. Então, assim, é importante pensar na linguagem e colocando. Então, quando eu falo dessa agenda de verdades, eu costumo dizer que a vida pública traz exigências que não é que a gente abra mão da nossa privacidade, mas a nossa privacidade fica diferente. Então, por exemplo, eu nunca me candidatei, nunca fui político e tal, mas eu sei que, sendo político, parte da minha vida privada fica mais exposta. Isso não quer dizer que sei lá, minha conta bancária não vai ter sigilo, que o meu celular todo mundo vai ver, mas você entende que há uma dimensão. Então, por que não aproveitar essa dimensão a favor de si, né? E tentar fomentar esse espaço? Agora, quando começa a circular essas fake news ou outras questões na campanha, na minha opinião, a coisa mais importante de se fazer é produzir prova daquilo. E não é fácil produzir prova digital. Existe hoje algumas alternativas muito interessantes, quanto, por exemplo, você tirar o print, né? Você tirar como se fosse uma fotografia da tela, que é bem importante e costuma resolver no ambiente eleitoral. Mas sejamos sinceros, a chance de manipular um print da tela, essa impressão, é muito fácil. É muito fácil. Então, as pessoas ficam sempre naquela situação. Num processo, se você apresenta o print e eu impugno dizendo assim, olha, esse print é falso, quem tem que provar que é verdadeiro é você que fez o print. Como você prova que é verdadeiro? E aí eu tenho uma sugestão. É possível, por exemplo, você filmar o procedimento de tirar esse print. Ou seja, você passaria a ter a prova da prova. Isso já ajuda, mas ajuda muito. Além disso, existem mecanismos incríveis, como, por exemplo, a possibilidade de você se utilizar de uma tecnologia que é a mesma tecnologia das chamadas moedas digitais, né, como a famosa Bitcoin, que é a tecnologia de blockchain, onde a pessoa consegue fazer uma espécie de um registro do que está acontecendo na internet naquele dia. E por que é importante? Porque a internet ela pode desaparecer com conteúdo ao apertar de um botão. E ela pode também nunca mais deixar um conteúdo subir da internet se viralizar. Então, a característica da internet é desafiar o tempo e o espaço. Então, se a gente não eternizar aquele momento, não adianta nada contratar um advogado, ter o melhor advogado do mundo. Ele não tem prova. Sem prova não vai conseguir fazer nada. Então, eu acho que esses cuidados eles são bem importantes. Não deixa de denunciar na plataforma. As plataformas têm trabalhado cada vez mais para esse processo. O Facebook, por exemplo, aumentou a segurança para montar os rótulos de propaganda eleitoral. Isso quer dizer que, se não prestar atenção, a pessoa não vai conseguir fazer propaganda eleitoral. E o processo de autenticação daquela pessoa vai ser ainda maior. Então, perceba, tecnologia traz desafios, mas ela também traz algumas soluções, até para os próprios desafios que ela ajuda a criar, né? Muito bem. Professor Diogo Reis, muito grato pela tua entrevista. Aliás, antes de nós começarmos a gravação, né, eu mostrava aqui, né, para quem está assistindo, eu estou com um de seus exemplares, né, Fake News, a conexão entre a desinformação e o direito, que foi essa aqui, inclusive, uma das primeiras obras, né, talvez, hoje existem tantas outras, né, mas essa talvez tenha sido uma das primeiras que trouxe, né, a parte acadêmica, itens da legislação bem importantes aqui, atualizados, né? Tenho me debruçado aqui nesse material e tantos outros, porque eu sou interessado no tema, porque também sou interessado na mídia responsável, né? É isso que a gente defende. Então, queria também lhe parabenizar, né, pelo seu trabalho e agradecer, viu? É uma honra a gente fazer essa entrevista, essa conversa na Rádio Difusora e nas nossas plataformas. Muito obrigado, viu, professor? Imagina, Felipe, eu que te agradeço, foi um prazer. Obrigado, conte comigo. Até mais. Um grande abraço. Conversamos, amigos da Difusora, professor Diogo Reis, nessa entrevista especial em vídeo, né, também em áudio, advogado, professor de Direito Eleitoral, escritor, um vasto currículo, compartilhando conhecimento conosco
aqui na nossa programação.